Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Estou chegando agora na manhã dessa quarta-feira, dia importante, dia de jogo do Mengão, para trazer as últimas informações e também as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente eu pediria a você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que você também deixe o seu like, porque o like mostra para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas redes sociais, para que mais rubro-negros possam estar conosco aqui e, por fim, que você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que acontecer de novidade aqui no nosso canal. Feito isso, vamos às notícias do Mengão, que é muita informação aqui no canal Marquinhos Fla Assunção. O Flamengo treinou ontem pela manhã e fez seu último e único treino tático em preparação para a partida contra o Alcas hoje no Maracanã, às 21h30, última partida da fase de grupos da Libertadores 2023 para o Flamengo. Atualizando, Matheus França está fora mais uma vez da partida de hoje contra o Alcas. O atleta segue realizando trabalhos específicos de recuperação no CT Ninho do Urubu. Outro que também está fora é Mateuzinho, pois ainda continua na transição e mais ou menos daqui a 5 dias ele deve ser integrado de forma definitiva ao restante do elenco rubro-negro. No mais, o time deve ser o mesmo que vem jogando por Sampaoli, mas a gente tem que aguardar a escalação, porque, sendo o Sampaoli, sempre alguma surpresa vem por aí. O Flamengo com o Sampaoli ainda treina hoje, às 11 horas da manhã, dia do jogo, no CT Ninho do Urubu, onde ele realiza uma ativação muscular com o grupo, treina as jogadas ensaiadas e também treina a bola parada ofensiva e defensiva. Então, vamos aguardar para ver como vem o Mengão de Sampaoli logo mais contra o Alcas. Flamengo e Alcas farão o segundo jogo da história do confronto. O primeiro foi nessa própria edição da Libertadores, quando o Flamengo estreou na Libertadores 2023, jogando lá no Equador e perdeu para esse fraco time do Alcas, né? Bom, a passagem do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores trará como premiação aos cofres rubro-negros 1,25 milhões de dólares, ou seja, 6,6 milhões de reais, que podem ainda ser acrescidos de mais 300 mil dólares, que é o valor de bônus pago por vitória pela Conmebol na fase de grupos. Então o Flamengo pode abocanhar aí, só na noite de hoje, mais ou menos 1,5 milhão de dólares, né? O Alcas, adversário do Flamengo hoje pela Libertadores, tem apenas 26% de aproveitamento nos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, o time equatoriano teve 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Então, um retrospecto aí muito negativo por Alcas antes de enfrentar o Flamengo. As 6 partidas disputadas ontem pela Libertadores da América, pela última rodada da fase de grupo, definiram 6 clubes classificados para as oitavas de final da Libertadores. Vamos já citar eles. As partidas foram as seguintes: Fluminense 1, Sporting Cristal 1, River Plate 2, The Strongest 0, Atlético Paranaense 3, Alianza Lima 0, Libertad do Paraguai 1, Atlético Mineiro 1, Olímpia do Paraguai 4, Melgar 1 e Atlético Nacional 0, Patronato 1. Estão classificados Fluminense e River Plate, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Olímpia e Atlético Nacional da Colômbia. Hoje serão mais 6 partidas: Flamengo e Alcas, Racing e Nublense, Nacional do Uruguai e Metropolitanos, Internacional de Porto Alegre e Independiente Medellín, Independiente Del Valle e Argentinos Júniors e também Corinthians e Liverpool do Uruguai. Daí sai mais 6 classificados para as oitavas de final. O Flamengo, meus amigos, foi multado pela Conmebol
em US$ 5.000 pelo uso de sinalizadores na arquibancada da partida contra o Racing no Maracanã. Essa partida o Flamengo venceu por 2-1. O valor de US$ 5.000 será descontado no montante dos direitos de transmissão que o Flamengo tem a receber da Conmebol. Então, Conmebol, como sempre, gostando de multar o Flamengo aí, tirar um dinheirinho do Flamengo, né? Ataque e defesa. O Flamengo precisa equilibrar os dois setores para buscar consistência na atual temporada. O rubro-negro se destaca no setor ofensivo como o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, assim como também é o time que mais cria oportunidades de gol. Então é o melhor ataque e o time que mais cria oportunidade de gol, mas ainda comete muitas falhas na parte defensiva. Tomou 17 gols em 12 jogos no Campeonato Brasileiro e é a sexta pior defesa do campeonato. Então está havendo uma discrepância aí entre o ataque, que está mais ou menos bem, apesar da má fase dos dois centroavantes, Pedro e Gabigol, e a defesa, só para ter uma ideia, o Botafogo só tomou 7 gols, o Flamengo tomou 17. Bom, meus amigos, o Flamengo foi o clube da América do Sul que mais recebeu premiações da Conmebol desde 2016 até 2022. A liderança veio com a premiação de 69,7 milhões de dólares, ou seja, 334 milhões de reais, tendo o Palmeiras como segundo colocado com 69,4 milhões de dólares, 332 milhões de reais, e River Plate em terceiro com 49,5 milhões de dólares. Então, os três grandões na América do Sul tá aí muito mais do que explícito. Flamengo, Palmeiras e River Plate. Bom, confira agora os cenários, meus amigos, para o Flamengo em relação à última rodada da fase de grupos da Libertadores, hoje à noite jogando contra o Alcas no Maracanã. Quais serão os cenários que podem acontecer? Bom, para o Flamengo se classificar matematicamente para as oitavas de final, o Flamengo precisa apenas de um empate diante do Alcas, ou precisa apenas também que o Racing da Argentina não perca para o Nublense jogando na Argentina. Para ser primeiro do grupo, o Flamengo precisa que o Nublense ganhe o Racing, e o Flamengo precisa apenas, se o Nublense vencer o Racing, o Flamengo precisa apenas vencer o Alcas por 1-0. Se o Nublense empatar com o Racing, o Flamengo precisa vencer o Alcas por 2-0. Então tá aí, o Flamengo tem chance de ser o primeiro colocado do grupo, mas o favoritismo para acontecer é do Racing, naturalmente ganhar o Nublense lá na Argentina. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, vamos aguardar. Bem, meus amigos, uma postagem na rede social incendiou a nação rubro-negra ontem pela manhã. A terça-feira amanheceu com uma imagem do astro francês Paul Pogba, atualmente jogador da Juventus da Itália, se exercitando numa academia e vestindo o manto sagrado com o calção da seleção brasileira. O manto sagrado em questão é autografado por nada mais, nada menos do que Arthur Antunes Coimbra Zico, que o presenteou. A nação entrou na onda e perguntou para Pogba: vem para ser banco do Gerson ou do Pulgar? Essa torcida do Flamengo não tem jeito não, né, pessoal? Bom, Luiz Araújo, contratado do Flamengo, desembarcou ontem no Rio de Janeiro no finalzinho da tarde, depois das 17 horas, para se apresentar ao Flamengo. O atleta vai usar a camisa número 22, camisa essa que era de Rodinei, né? E que pertencia a Rodinei na temporada passada. O craque chegou com tudo, chegou logo dizendo: cheguei no maior do Brasil e do mundo, então já começou a conquistar a galera aí. Que seja bem-vindo, Luiz Araújo. No mês de julho, meus amigos, agora uma grande notícia, presta atenção. No mês de julho, o Flamengo vai inaugurar finalmente o seu novo museu. O projeto, que conta com 14 áreas temáticas, trará histórias sobre o futebol, sobre o remo, sobre o basquete e sobre outras modalidades do clube. O clube arcará com metade dos custos, enquanto parceiros e patrocinadores irão pagar o restante.
O valor estimado do total do investimento é de 23 milhões de reais e terá o apoio de marcas como BRB, TV Globo, TIM e Ambev, os patrocinadores e parceiros do Flamengo. O museu será operado pela empresa Mood, que é uma empresa que concebe, implementa e administra museus, exibições e eventos pelo mundo inteiro. Hoje, só para dar um exemplo, ela administra os museus do Benfica, de Portugal, e também do River Plate, da Argentina. Eu, quando soube essa notícia, mandei um WhatsApp para o meu amigo Valim Vasconcelos, porque ele tinha dito para mim que o museu ia ser inaugurado em julho, e ele disse: Marquinhos, por que tu não entrevista o diretor da empresa Mood, que vai operar o museu, o Marcelo Fernandes? E aí ele me passou o contato do Marcelo Fernandes, eu, de pronto, mandei uma mensagem para o doutor Marcelo Fernandes, e ele se prontificou, quando estivermos mais perto da inauguração do museu, ele vir no nosso canal para que a gente possa entrevistá-lo e saber tudo sobre o novo Museu do Flamengo. Já estamos certos. Falta só, quando estiver pertinho do final do mês de julho, da inauguração do museu, eu entrar em contato com ele e marcarmos a live para a gente saber tudo desse museu, tá bom? Então, agradecimento aí ao doutor Marcelo e também ao Valim, que sempre ajuda o canal. Bom, meus amigos, problema à vista. Mesmo depois de 15 dias sendo mantido, cuidado e tratado, o gramado do Maracanã para o jogo de hoje do Flamengo contra o Alcas é uma verdadeira incógnita. Mas por que, Marquinhos, que tu está dizendo isso? Ora, meus amigos, porque simplesmente o Fluminense jogou sábado passado contra o Bahia, na reabertura do Maracanã. Ontem o Fluminense jogou contra o Sporting Cristal e hoje o Flamengo enfrenta no Maracanã o Alcas. Ou seja, em 5 dias vão haver três jogos dentro do Maracanã, em 5 dias. Então, a gente fica temeroso que o gramado realmente não aconteça. Bom, mudando um pouquinho de assunto, a Bárbara, nossa goleira do futebol feminino do Flamengo, é a representante do nosso clube, é a representante do Mengão na Copa do Mundo de Futebol Feminino 2023, que será disputada na Austrália e na Nova Zelândia, no período de 20 de julho a 20 de agosto. Então, boa sorte para a Bárbara, nossa atleta na Copa do Mundo. Com a contratação de Luiz Araújo, o Flamengo tem 7 das 10 maiores contratações do futebol brasileiro. Entre elas estão Gerson, Pedro, Everton Cebolinha, Gabigol, Arrascaeta e o próprio Luiz Araújo. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado da bola. Alan. Bom, meus amigos, Alan, a qualquer momento, o Flamengo vai anunciar a contratação do Alan. O Atlético Mineiro está escolhendo o melhor momento para poder assinar, para dar uma satisfação para a torcida. Quem sabe seja hoje, depois do Atlético ter se classificado para as oitavas de final da Libertadores. Então, tudo é possível que hoje Alan possa ser oficialmente jogador do Flamengo. De La Cruz estava se esperando a definição da classificação ou não do River Plate na Libertadores. O River venceu ontem à noite o The Strongest da Bolívia por 2-0, classificou e agora é tudo ou nada. O Flamengo vai para cima do River e agora tem que ter a definição se vai negociar ou se não vai. A vontade do jogador é importante e o jogador quer vir sim jogar no Flamengo. Luiz Araújo e Rossi. Luiz Araújo chegou, Rossi também. Agora acontece que os dois têm situação diferente. Luiz Araújo já pode se apresentar hoje ao Flamengo. Rossi ainda mantém contrato com o Boca Juniors até o dia 30, portanto, só pode vir de corpo e alma e presencial para o Flamengo a partir de sábado, dia 1º. E ontem saiu a notícia que Bruno Spindel, falando a um canal local, um canal do Rio de Janeiro, um canal que fala muito de Flamengo, um canal muito influente, com muitos inscritos, falando que o Flamengo negocia com um meia aí, que ninguém sabe quem é, ainda não foi divulgado. Quem será esse meia? Pensem e sonhem aí com um meia chegando no Mengão ainda nessa janela. Bom, meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negros. Fui!